Então vamos lá. Embora, preste atenção nisso, Moloque não seja mencionado diretamente na passagem de Deuteronômio, é provável que o seu culto ou prática de passar os filhos pelo fogo, sacrificá-los, tenha sido objeto de proibição. O autor do Livro dos Reis também fala sobre passar o filho e a filha pelo fogo. Então, alguns autores na literatura internacional, eles irão dizer que, na verdade, esse termo Moloch seria uma forma de falar sobre este tipo de sacrifício. Que Moloque, na verdade, não seria uma divindade, mas seria um tipo de sacrifício. E esse tipo de sacrifício, como está associado a Moloque, nós vamos ver que isso também estará associado a Moloque. Na Bíblia hebraica, logo, Moloque, na verdade, seria este nome que iria dar uma caracterização a essa prática de passar o filho ou a filha pelo fogo, que literalmente seria sacrificá-los. Como nós chegaremos a esta conclusão? Porque nós veremos que no próprio contexto bíblico, o chamado Vale do Filho de Inom, que vai se tornar um lixão lá no Novo Testamento, aquele vale a sudoeste de Jerusalém, que dele nós temos cultura material. Se você buscar no Google aí, em inglês, tumbas no Vale do Filho de Inom, na região de Tofet, o Tefet, você vai ver lá a cultura material, o achado arqueológico lá, que naquela região, sim, havia-se esta prática, tanto pelo contexto bíblico, tanto porque lá também se colocou tumbas naquele lugar. Olha só que interessante. Então, realmente podemos olhar para uma direção de que pessoas eram torradas, queimadas, que crianças, filhos e filhas, aí a gente não sabe, vou dizer assim, mencionar a idade daquilo que encontramos, arqueologicamente falando, de sacrifício de crianças, jogou-se na conta dos cananeus. Aí, tá vendo? Os cananeus faziam isso. Mas, sei não, hein? Na verdade, os próprios israelitas, que são cananeus, isso já está comprovado geneticamente. Não existe essa. Todo mundo era cananeu. Os sítios arqueológicos, por exemplo, de Tel e Jericó, datam do período neolítico. A presença humana naquele lugar. Então, todos são cananeus. Pode falar, inclusive os palestinos, né? Inclusive, sim, eu vi um resultado de teste genético, é uma mistura, na verdade, mas mais de 85% do código genético palestino é derivado dos cananeus. Exatamente. Todos são cananeus. Todos. Então, porque os cananeus faziam... Não. Os israelitas praticavam esse culto. Essa prática era exercida. Sim. Porque israelitas e cananeus são a mesma coisa. Eles só mudam de designação, reconhecimento, de identidade. E isso é mais por um movimento do clero, da monarquia, de nominar o seu território, logo vai nominar o povo deste território, do que uma construção étnica do próprio povo, porque eles se viam como tribos. E lembrando que tribos de Israel é uma questão, né, mitológica, existiam as 12 tribos de Ugarite, existiam as 12 tribos gregas também, tem até um nome específico das 12 tribos gregas. Então, isso é uma fundação mitológica. Não existia 12 tribos de Israel. Isso é mitologia, e essa mitologia não é exclusiva dos hebreus. Isso já existia em Ugarite
E existia também para os gregos também. Eles têm o seu mito das chamadas 12 tribos também. Pode dar um Google aí agora em inglês que você vai encontrar facilmente o que eu estou dizendo aqui. Então, quando nós olhamos a própria evidência bíblica, fazendo um determinado esforço para apontar e condenar a prática, nós veremos que ela era exercida, ela era feita. A Bíblia, é claro, na sua narrativa propositalmente monoteísta, a sua redação deuteronomista, a sua redação pró-monarquia, pró-casa de Davi, pró-Yud-Re, Vav-Re, ela vai tentar dar um status de uma proibição e de que isso nunca foi solicitado, isso nunca foi permitido ou isso nunca foi pedido. Mas nós vamos ver que o próprio texto ou os textos, eles vão nos trazer alguma impressão diferente. Então vamos continuar aqui a leitura. No segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 10. Então, já estamos abordando outro texto. Igualmente, fala sobre passar o filho ou filha pelo fogo até Moloque. Alguns estudiosos interpretam a frase como uma referência a um possível rito divinatório ou de proteção em que as crianças passavam pelo fogo, mas não eram feridas fisicamente. No entanto, a mesma frase a mesma frase no hebraico para passar pelo fogo, ou fazer passar pelo fogo, é encontrada em um contexto inconfundível de queima, em Números 31, versículo 23. Números 31, 23, eu vou rapidamente ler aqui para vocês, até para vocês entenderem o contexto que eu vou explicar. Só um minutinho aqui, porque vai trazer a ideia de passar materiais pelo fogo, mas em um sentido bem específico. Só um minuto aqui. Oxi, eu estava na mão aqui. Números 31, 23. Olha só. Eu vou ler em um contexto mais amplo, que é a partir do versículo 20. Vai dizer assim: também purificareis toda roupa e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabras, e todo utensílio de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, Eleazar, aos homens da guerra que foram a peleja. Olha só esse contexto. Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode o quê? Resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo para que fique limpa. Todavia se purificará com a água da purificação. Mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas roupas ao 7º dia, que fiqueis limpos, e depois entrareis ao arraial. Ou seja, o que fosse perecível pelo incendiar da queima do fogo, não coloca no fogo não, senão vai perder o material. Agora, metais, para que haja purificação, para que não ocorra contaminação, vai que tem alguma doença, alguma coisa ali, você pega e deixa no fogo. Deixa ali queimando por determinado período. Aquecendo, 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 até que entenda-se que aquele objeto esteja purificado. Então, essa sentença que aparece aqui em Números 31,
verso 23, fareis passar pelo fogo, no sentido de manter no fogo, é a mesma sentença que vai aparecer no outro contexto, no contexto lá do livro dos Reis. Ou seja, apesar de estudiosos entenderem que aquilo poderia ser um rito, aliás, é um rito muito comum, até hoje a galera faz, né? Andar sobre as brasas, né? Andar pelo fogo. Estão enfiando isso até dentro de igreja agora, né? O pessoal andar andar na chama. Que horror, que mais um horror, né? Estão colocando isso agora em igreja também. Alguns estudiosos vão dizer que comparar a outras literaturas e dizer que era isto que o texto do segundo livro dos Reis está querendo referir-se. Entretanto, há aqueles exegetas que dizem que não, que é queimar mesmo, que tem um problema e joga no fogo e queima o negócio. Porque a construção fraseológica exegética é semelhante àquela que aparece em Números, capítulo 31, verso 23.